sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que, de novo, né, gente, eu vou pedir desculpas aí, mas eu vou me desviar um pouco do foco do canal, apesar de que eu vou falar sobre produção de discurso, sobre discurso em si, análise de discurso, né? Mas eu não podia deixar de me pronunciar diante de dois e meio, mas três acontecimentos, três coisas que foram ditas na semana que passou, né? Na semana passada. A primeira delas eu vou começar com a mais suave, porque eu não quero de forma nenhuma comparar essa primeira com as outras duas, tá? Que é a questão do Neymar ter traído a namorada dele no dia na véspera do Dia dos Namorados, enfim, e a namorada dele tá grávida. E aí depois veio aquela coisa de que eles tinham um acordo de que ele poderia sair com outras, desde que não fosse garota de programa, enfim. Tem algumas coisas que saíram na imprensa. Não importa o que saiu na imprensa, não importa se eles tinham um acordo ou não. O que importa é que de novo vem aquela coisa do homem que trai a companheira, a namorada, enfim, aquela coisa toda, e acaba saindo de bonito na história, né? E acaba saindo de perseguido da história, enfim. E a gente não pode esquecer que isso aconteceu na mesma semana, quer dizer, isso estourou agora, né? Não aconteceu agora, mas estourou agora semana passada, e não é crime nenhum trair a namorada, né? Enfim. Mas tem um outro fato, né, envolvendo o Neymar essa semana, que foi bizarro, que o pai dele recebeu voz de prisão porque eles estão fazendo uma obra lá na mansão que ele tem em Mangaratiba e a obra está causando danos ambientais. E o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente lá foi lá para autuar, enfim, parece que ele desacatou tal e recebeu voz de prisão, tudo bem, ele não foi preso nem nada disso. Mas o bizarro disso é que no final da semana o Neymar foi para a mansão com um grupo de parças, né, de amigos, de convidados e tal, e inaugurou o lago que era o problema da obra, que era o que estava causando dano ambiental na obra, e ele inaugurou do mesmo jeito. E saiu foto na imprensa da galera do lado da placa da interdição da obra, enfim, ele pagou multa. Mano, e aí ele paga multa, ele paga não sei quantos milhões de multa. Por que ao invés de pagar não sei quantos milhões de multa, não faz um estudo de impacto ambiental que vai custar menos do que a multa? E faz a obra direitinho, mas enfim, o Neymar, nem vou falar nada, porque é isso, na questão ambiental, quando vamos dizer que o negócio de trair a namorada realmente não foi nada demais e ninguém tem nada a ver com a vida deles, mas enfim. Aí vem essa e vocês vão entender por que eu estou misturando esses dois assuntos e vou misturar com as outras duas coisas que aconteceram. Bom, aí também durante a semana, aí já falando da segunda coisa, que são duas coisas bizarras, quer dizer, essa do Neymar também é bizarra, mas as outras duas são bizarras num nível mais intenso, porque são coisas criminosas, né? Que é a questão dos áudios que vazaram, né, do Robinho, que tem até uma série aí que está sendo produzida de áudios usados pela justiça italiana para condenar o Robinho, né? O Robinho que foi condenado por estupro lá na Itália e tal, veio para o Brasil para não ser preso e agora o governo italiano pediu para o governo brasileiro para o Robinho cumprir a pena aqui no Brasil e isso está sendo estudado agora, né? Porque no governo passado não dá, porque o Robinho era apoiador do ex-presidente, enfim, não ia rolar nada mesmo, mas agora está rolando. E aí começaram a vazar os áudios que a justiça italiana usou como prova para condenar o Robinho. E, gente, são coisas tão asquerosas que ele diz, ele e os amigos dele dizem nesses áudios. Asquerosas, tão asquerosas. Olha, procurem ouvir aí na imprensa, ler, são coisas assim absurdas, absurdas. Não é possível que alguém defenda que esse cara não deva ser preso. Não é possível que alguém defenda que esse sujeito não deva ser preso por conta desses áudios. E a terceira coisa bizarra
É o caso do Daniel Alves, que pela primeira vez desde que ele foi preso na Espanha, que também está preso na Espanha por estupro, e aí ele não conseguiu fugir, né? Ele foi se apresentar na delegacia e lá na Espanha a pessoa pode ser presa durante as investigações, né? Então ele está preso. E ele deu uma entrevista, pela primeira vez ele deu uma entrevista desde que ele foi preso. E ele foi preso em janeiro. E aí ele deu uma entrevista onde, entre outras bizarrices, ele solta uma pérola do tipo: eu perdoo a moça que está me acusando. Ele perdoa, falou que não sabe por que ela está fazendo isso, e ele perdoa a vítima, né? Ou ele não fala a vítima, mas ele perdoa a moça. Vamos dizer que realmente o Daniel Alves não tivesse estuprado essa moça. Todos os indícios indicam que sim, né? Tudo que foi coletado indica que sim. Vamos dizer que ele não tivesse. E a moça estivesse fazendo uma acusação injusta. Vamos dizer isso. Ele não falaria. Não se fala uma coisa dessas, gente. Não se fala uma coisa dessas. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que não se fala num caso como esse. Ah, eu perdoo a moça. Quer dizer, ele se coloca num lugar mais do que de injustiçado. Olha como é louco. Ele se coloca num lugar de injustiçado e de quase santo. Porque ele tem a magnitude, né? Ele é magnânimo. Não é, a magnitude não é a palavra certa, tá, gente? Mas enfim. Ele é magnânimo de tal forma que ele perdoa. Quer dizer, além de ser injustiçado, ele é um cara assim maravilhoso. E por que eu estou juntando todas essas histórias, gente? Por dois motivos. Primeiro, algumas pessoas escreveram sobre isso, né? A Mili Lacombe escreveu sobre isso, Casagrande escreveu sobre isso, que é a questão do mundo do futebol, né? De quanto o mundo do futebol, até quando o mundo do futebol vai ser um universo de reprodução do machismo, da misoginia, da objetificação da mulher, da inferiorização da mulher, da cultura do estupro, enfim, todas essas coisas que o universo do futebol reproduz ainda hoje em dia, né? Então até quando o universo do futebol vai reproduzir isso? 3 jogadores de futebol que 2 deles, ao que tudo indica, quer dizer, o Robinho, ao que tudo indica, não, o Robinho foi condenado, né? Por estupro. Mas, vamos dizer que ele também tenha sido injustiçado, mas ao que tudo indica, 2 deles cometeram realmente o crime de estupro e um deles não cometeu o crime de estupro, mas além de também tratar a mulher de uma maneira mais inferiorizada pela relação que ele tem com a atual namorada dele, é uma pessoa que se acha acima de tudo, acima do bem e do mal, acima das leis. E aí por isso que eu juntei o caso da mansão, né? Quer dizer, e aí vem aquela coisa, gente, até quando esses ídolos do futebol não vão perceber a responsabilidade que eles têm diante de tantos jovens, de tantas pessoas jovens que veem neles um exemplo e que eles reproduzem esse tipo de discurso, de achar que eles podem tudo, de que eles estão acima do bem e do mal. Ah, não, mas o Neymar fez um leilão beneficente do Instituto Neymar. Na boa, gente, isso aí é só conversa para boi dormir. Sabe, é só conversa para boi dormir. Porque o Neymar, não, eu já falei sobre o Neymar, ele não dá um exemplo público de boa índole, não dá um exemplo público de boa índole. E aí a produção dos discursos, porque aí vai a segunda parte. Tirando algumas pessoas, né, Mili Lacombe, o Casagrande, mais uma meia dúzia de pessoas que escreveram sobre isso, o caso dos áudios vazados do Robinho e o caso da entrevista do Daniel Alves passou assim batido pela grande imprensa. A gente tem 2 grandes ídolos do futebol brasileiro, Robinho e Daniel Alves, um já condenado por estupro na Itália, que está com seu processo em andamento aqui no Brasil,
um que está preso na Espanha, ao que tudo indica também que cometeu o crime de estupro, e a imprensa não faz, a imprensa esportiva não fala, não faz uma problematização. Ninguém está falando aqui para cascar a lenha neles, para falar que os caras, porque não sei o quê, mas fazer uma análise crítica, fazer uma análise da misoginia no mundo do futebol, para fazer uma análise desse tipo de discurso, dessas pessoas que se acham que acima do bem e do mal, dessas pessoas que objetificam mulheres, enfim. Fazer esse tipo de análise, a imprensa esportiva devia estar fazendo isso, porque afinal de contas são dois grandes ídolos do futebol, jogadores de seleção brasileira. Né? E um terceiro, que não cometeu crime sexual, né? Mas cometeu crime ambiental, por exemplo. E paga multa, e tá tudo certo, e tira sarro, e acha que pode estar assim. Então, assim, gente, olha os discursos que estão sendo produzidos por essas pessoas e a imprensa não faz nada. A imprensa não cria um discurso de reflexão, de análise para se contrapor a esse tipo de coisa. E por quê? Porque eles precisam ser louvados pela imprensa, porque eles são ídolos do futebol brasileiro? Na boa, ídolos assim, eu não sei se é muito bom a gente ter, não. Eu acho que a gente pode problematizar essas figuras muito conhecidas. Eu não quero que ninguém seja ídolo, porque eu acho que essa coisa de idolatria, eu acho isso muito perigoso, socialmente perigoso, enfim, né? Essa coisa da figura idolatrada e tal, é perigoso para a sociedade, é perigoso para a figura, porque a figura carrega um peso que nenhuma pessoa tem que carregar, né? Ninguém tem que ser referência para ninguém, né? Eu acho que a gente busca as referências em determinadas coisas. Ser a grande referência da vida de muita gente, eu acho que é um peso que nenhuma pessoa precisa carregar. Mas para a sociedade também é muito ruim, né? Porque é isso, esses ídolos que fazem essas coisas. Gente, e são pessoas, todo mundo falha, tudo bem, as falhas são maiores, são menores, algumas são criminosas, outras não. E volto a dizer, não quero aqui massacrar, não acho que a imprensa tem que ficar massacrando o Robinho, ficar massacrando o Daniel Alves, ficar massacrando o Neymar, mas a gente precisa pelo menos começar a problematizar essas coisas. Porque não é possível um jogador de futebol dar uma entrevista dizendo que perdoa a suposta vítima dele de estupro. Não é possível a gente ouvir áudios, né, que foram usados pela justiça italiana de pessoas tratando a outra pessoa, no caso a moça que foi estuprada, como lixo, pior do que lixo, né? E o Neymar, não vou nem falar da namorada, mas tratando, por exemplo, as leis ambientais como se não fossem nada para ele, como se para ele não eu resolvo, eu pago. Sabe, essa cultura do dinheiro, essa cultura do que eu posso tudo porque eu pago tudo, o dinheiro é meu, eu faço o que eu bem entender. Assim, a gente precisa começar a refletir. É tanta coisa, são tantas camadas que a gente tem que refletir nesse lugar, né? As primeiras camadas mais urgentes e mais expostas, né? As feridas mais expostas têm a ver com a questão do machismo, da misoginia, da cultura de estupro. Essas são as coisas mais que a imprensa devia estar problematizando de maneira muito mais incisiva. Mas existem outras camadas dessa coisa do discurso do eu posso tudo porque eu tenho dinheiro, o discurso do que o dinheiro é meu, eu faço o que eu bem entender, a propriedade é minha, eu faço o que eu bem entender. E não é bem assim, a gente vive em sociedade, é uma coletividade, o bem-estar é de todos, enfim, essa coisa do eu me fechar no meu mundo privado e dane-se o resto, é muito perigoso, é um discurso muito perigoso. E tudo isso está envolvido, são camadas que envolvem essas questões e que esses três acontecimentos da semana passada marcam muito e são muito importantes para a gente refletir sobre isso. Tá? Então é isso, gente. Eu queria saber o que cada uma de vocês pensa, o que cada um de vocês pensa. Comentem, né? Façam aí os comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal se não se inscreveram. Se já se inscreveram no canal, chamem as pessoas para se inscreverem no canal. Mais uma vez eu peço a todas e todos para
irem lá visitar o blog A Literação, seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o Cool. Seguir a gente lá no Spotify, que agora a gente tem o canal A Literação no Spotify, com alguns materiais de podcast que a gente vai continuar produzindo. Enfim, e quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se, tá? Todos os links estão aí na descrição do vídeo, é só ir aí e fazer um passeio aí por todos os nossos canais e seguindo, curtindo as coisas todas para fortalecer cada vez mais esse trabalho que a gente faz com muito cuidado e com muito carinho para vocês, tá bom? Valeu, gente, até a próxima. Tchau, tchau.